movimento político, econômico e social que deu o fim da Idade Moderna e teve como seu lema liberdade, igualdade e fraternidade. Você sabe de que movimento eu estou falando? Pois se você pensou em Revolução Francesa, você acertou, porque é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. A Revolução Francesa foi um movimento que aconteceu na França entre 1789 e 1799, liderado pela burguesia com o apoio do povo. Esse movimento teve um grande impacto no mundo inteiro, pois ele marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Mas para ficar um pouquinho mais claro o que é que de fato foi a Revolução Francesa, vamos começar falando do contexto histórico. A Revolução Francesa aconteceu devido a uma crise que a França estava vivendo no final do século XVII. Nessa época, a França era um país agrário, que tinha o seu poder político concentrado no rei e a sua população era dividida em 3 estamentos. Como vocês podem ver aí na imagem, o primeiro estado era composto pelo clero, subdividido em alto e baixo clero. Já o segundo estado era composto pela nobreza, subdividido em nobreza cortesa, de toga e provincial, enquanto o terceiro estado era composto pela burguesia e pelo povo, que era a maioria da população. E claro que acima deles estavam o rei. E agora vamos descobrir aqui algumas causas que de fato levaram à Revolução Francesa. A primeira delas é o fator econômico, pois a maioria da população, 80% da população, trabalhava nos campos, eram os camponeses, e eles não davam conta de produzir o suficiente para o consumo. Outro problema aí foi a situação política, pois a burguesia começou a desejar tomar o poder e derrubar o rei Luís VI, com o intuito aí de reivindicar um regime político de igualdade. E para piorar tudo, teve a situação social, a questão da pirâmide das classes sociais que a gente já falou. Pois a primeira e a segunda não pagavam impostos, ou seja, a população que pagava imposto era a burguesia e o povo. Com tudo isso acontecendo, a insatisfação popular foi crescendo e resultou na aliança do povo com a burguesia. Essa aliança teve como intuito implantar no país alguns ideais iluministas para combater os privilégios da aristocracia francesa e garantir os direitos do terceiro estamento. Podemos dizer que o marco da Revolução aconteceu por conta da Assembleia, onde ficou ali definido que só o terceiro estamento pagaria os impostos. Então, em 14 de junho de 1780, a população decidiu ir às ruas e invadiu e tomou o símbolo do poder político do rei, a prisão da Bastilha. Por conta disso, toda vez que ouvimos falar em Revolução Francesa, lembramos da queda da Bastilha, que realmente marcou aí essa revolução. E agora eu vou falar um pouquinho do lema dessa revolução, que a gente acabou já falando lá na introdução do vídeo. Mas você sabe de fato o que é que significa cada palavra desse lema? Liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade está descrito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 como: liberdade é poder fazer tudo que não prejudique os outros. Já igualité está descrito na mesma declaração como: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Já a fraternité está ligado aí a obrigações morais e harmonia da população. E agora que você já sabe mais ou menos como foi que funcionou a Revolução Francesa, vamos falar um pouquinho das suas consequências, porque houve várias. Em 10 anos, a França passou por diversas modificações, tanto políticas como sociais e econômicas. E para ficar um pouquinho mais claro, eu dividi ela em 3 etapas. Temos aqui algumas transformações políticas,
como a abolição das monarquias absolutas e instauração de monarquias constitucionais ou republicanas, a separação dos poderes executivo, judicial e legislativo. Os cidadãos passaram a eleger os seus deputados. Foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e teve a afirmação do Estado laico. Existiram outras transformações políticas, mas essas foram as que eu separei aqui para vocês. Mas teve também transformações sociais, como a abolição da sociedade de ordens e aparecimento da sociedade de classes. A classe predominante deixou de ser o clero e passou a ser a burguesia. A abolição dos privilégios por herança, assim como também teve a abolição dos privilégios do clero e da nobreza. E por fim, vamos falar de algumas transformações econômicas, como por exemplo o fim do regime de monopólio comercial e o aumento do número de propriedades e de empresários. Tenho certeza que agora ficou mais claro o que foi a Revolução Francesa. Mas pensando em pessoas que aprendem de um jeito mais visual, eu vou te mostrar agora uma linha do tempo da Revolução Francesa. Em 1789 foi o ano do colapso, onde teve a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, a escassez de pão e a queda da Bastilha. De 1789 a 1792, tivemos aí a monarquia constitucional, que foi o fim do absolutismo e feudalismo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição de 1791. Já em 1792 a 1794, tivemos a Convenção Nacional, que reunia os representantes eleitos pela população votante. Divisão de convenção em 3 grupos: ameaças externas e instauração de uma república. Já entre 1793 e 1794, tivemos o chamado Terror Jacobino. Nesse período, teve a Guerra de Vendéia. Os jacobinos tomaram controle sobre a convenção, teve a adoção de medidas populares e teve também o Tribunal Revolucionário. Passando adiante, de 1794 a 1799, temos aí o que foi marcado pelo Diretório. Os girondinos tomavam o poder através de um golpe, foi realizada a anulação das medidas jacobinas, teve as revoltas populares e da burguesia e teve as ameaças externas. Já em 1815, chega então o fim da Revolução, que foi marcada pelo apoio da burguesia ao militar Napoleão Bonaparte, por conta aí das revoltas internas e externas. Também ocorreu o golpe de 18 do Brumário, bem como chega então o fim do Diretório e da Revolução. Pois é, pessoal, essa é a linha do tempo da Revolução Francesa. Mas, para deixar ainda mais claro o que é que foi essa revolução, que inclusive é um conteúdo que cai bastante aí nos vestibulares, eu vou te mostrar agora um mapa mental. Temos aqui o mapa mental da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 a 1799. Como vocês podem ver, temos o contexto aí das desigualdades sociais, que, como eu falei, se dava por conta principalmente dos impostos. Teve fome, alta tributação e condição precária. Logo depois, vamos para as assembleias, que foram 3. Tivemos aí a Assembleia dos Notáveis, a Assembleia dos Estados Gerais e a Assembleia Constituinte. Logo após isso, fomos direto para a Revolução, onde tivemos a queda da Bastilha em 1789, a República Jacobina, que foi o chamado Período do Terror, e o Diretório. Logo após, falamos aí dos legados que a Revolução Francesa deixou, principalmente o seu lema, liberdade, igualdade e fraternidade, derrubando então o antigo regime. Logo depois, passamos aí pelo golpe do 18 Brumário, onde Napoleão assume a França. Então, com o apoio da burguesia, Napoleão assume e acaba a Revolução Francesa. Mas vocês sabiam que, além do lema, outra coisa marcou essa revolução?
Pois é, muitas charges foram criadas a partir da Revolução Francesa e agora eu vou te mostrar duas delas. A primeira charge foi feita em 1789 e demonstra aí um padre e um nobre montando nas costas de um camponês, ou seja, mostrando seus privilégios, relembrando a pirâmide onde temos o clero primeiro, depois os nobres e por último aqueles que pagam impostos, que são os camponeses. A segunda charge também é de 1789 e ela faz uma sátira, mostrando o espanto do clero e da nobreza com o despertar do terceiro estado, ou seja, com o despertar dessa classe que estava ali na desigualdade. Então, pessoal, essas são duas charges muito famosas da Revolução Francesa. E se você gostou desse assunto e quer saber mais, até porque aqui foi um vídeo, digamos que resumido, eu vou te passar agora algumas dicas de filmes onde falam da Revolução Francesa. Temos aí o filme Maria Antonieta, de 1938. Outro filme muito legal que fala da Revolução Francesa é Danton, o processo da Revolução, de 1983. E por último, vou te deixar a dica do filme A Revolução em Paris. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre Revolução Francesa. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender o que foi esse movimento que mudou o mundo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de uma coisa mais histórica, vale deixar de sugestão um tema aqui embaixo também. Não esquece de deixar aquele joinha para ajudar bastante a gente e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima!